independentemente da circunstância e do tempo que você estiver nos assistindo. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 16. Lucas 7, do 11 ao 16, assim diz a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Todos nós vamos concordar que a morte é assustadora. Ninguém gosta de pensar neste assunto. Não temos a menor dúvida de que a morte é o maior inimigo do homem. Todos nós desejamos viver, porque Deus nos criou para viver eternamente, não para morrer. A morte é um elemento intruso. É um elemento intruso na sociedade. E quando morre um ente querido, uma pessoa a quem a gente muito estima, ficamos inconsoláveis. Não há palavras que possa confortar o coração de quem perdeu alguém a quem muito amava. Os danos da morte são verdadeiramente irreparáveis. Não há como nos prepararmos para perder alguém. Não há como nos prepararmos para a morte que está por vir. A morte é muito difícil de ser encarada. Mas apesar dessas verdades, Jesus, na Bíblia, é apresentado como aquele que venceu a própria morte. Porque as Escrituras nos afirmam que ele ressurgiu dentre os mortos após passar 3 dias na sepultura. Jesus a experimentou. Jesus sentiu as agonias da morte. E segundo a palavra, ele a venceu. Ele pôde ressuscitar. Centenas de pessoas testemunharam que Cristo Jesus voltou do mundo dos mortos. Este senhorio de Jesus sobre a morte nos revela que nenhuma situação é irreversível. Você já deve ter ouvido a frase: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Baseado na experiência de Jesus, podemos afirmar que para tudo há jeito, inclusive para a morte. Sempre há solução
quando Deus está envolvido. E esta certeza precisa encher o nosso coração de esperança quando nossas famílias enfrentarem algum tipo de perda. Pois aquele que tem poder sobre a morte também é poderoso para fazer ressurgir a alegria, o amor, a paz e qualquer outra bênção que tenha desaparecido do nosso lar. Afirmar que Jesus tem o poder de ressuscitar pessoas, nos indica que Ele também tem poder de ressuscitar qualquer outra coisa que tenhamos perdido neste mundo. Como estamos abordando o tema milagres na família, poderíamos fazer um autoexame. Poderíamos fazer um exame na nossa família e tentar perceber aquilo que existia e não existe mais. É bem provável que o respeito em algum momento tenha feito parte do seu relacionamento familiar, mas você o viu morrer. Talvez sua família em algum momento foi muito harmoniosa, mas você viu a harmonia sendo sepultada. Talvez o próprio amor, que é a base de tudo, tenha desaparecido. Você não se lembra mais de como é ser amado. Você não se lembra mais as características de um verdadeiro amor dentro de casa. Esse Jesus, que tem poder de ressuscitar mortos, tem a mesma autoridade para fazer viver coisas boas que outrora você tinha no seu lar. E é sobre isso que a história da viúva de Naim vai nos ensinar a partir do milagre que Jesus realizou na sua casa. E eu gostaria de compartilhar duas verdades espirituais que têm a ver com sua família, que são extraídas desta história, que são extraídas desta narrativa bíblica, mas que tem tudo a ver com as coisas que acontecem no teu lar. A primeira delas é a seguinte: ouça-me, por favor. Jesus está disposto a nos consolar em meio às tragédias familiares. Será que vocês aqui do ambiente presencial podem, por gentileza, repetir a primeira verdade que esse texto nos apresenta? No 3, 1, 2, 3, por favor. Pessoal que está em casa pode nos ajudar também. Jesus está disposto a nos consolar em meio às tragédias familiares. Escreva aí no chat. Sua participação é importante. Meu irmão, minha irmã, nenhuma família, absolutamente nenhuma, está imune às tragédias da vida. Situações terríveis acontecem em todos os lares. Nos acostumamos a ouvir notícias ruins da casa dos outros. Ficamos sabendo que determinada família está enfrentando um câncer. Ficamos sabendo que determinado casal está passando por um processo de litígio. Ficamos sabendo que uma determinada casa, uma das crianças que ali residia, acabou falecendo. Nos acostumamos a ouvir notícias ruins do lar dos outros, da residência dos outros. Mas acredite, coisas ruins acontecem em todas as famílias. Sua família não está imune a viver algum tipo de tragédia.
Se não está vivenciando isso na sua casa, louvado seja o Senhor por isso. Mas não se acomode, porque a qualquer momento sua família poderá enfrentá-la. E o que nós aprendemos aqui na história da viúva de Naim é que o modo como Jesus se apresenta a esta mulher, que experimentava uma verdadeira tragédia na sua casa, o modo como Jesus se apresenta indica o quanto ele se importa com a nossa casa. Aprendemos nessa passagem bíblica que os nossos problemas familiares são da conta de Jesus. Os assuntos particulares da nossa casa dizem respeito a Jesus, e Ele está interessado. Jesus não está interessado por ser bisbilhoteiro, ou por ser curioso, mas porque ninguém, como Ele, deseja abençoar as nossas famílias. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela viúva. Por dedução, se imagina que em algum momento ela enfrentou o luto da perda do seu marido. Para termos uma ideia, isso foi tão profundo na sua história, que quem escreveu essa passagem bíblica sequer lembrou o nome desta mulher. A mulher ficou conhecida na cidade de Naim como viúva. Alguém que deve ter chorado muito pela perda do seu amado. E quem essa mulher tinha em casa? A pessoa com quem ela se relacionava, segundo a Bíblia, era o seu único filho. Um filho ainda jovem. Alguns comentaristas chegam a dizer que se tratava de uma criança, embora a Bíblia não diga a idade do menino. Era a única pessoa que trazia alegria ao coração daquela mulher. Mas em dado momento, a viúva que morava em Naim enfrenta uma segunda perda. Às vezes a gente passa por algumas crises tão agudas que a gente pensa da seguinte maneira: foi difícil, mas nunca mais terei que enfrentá-la de novo. Talvez tenha sido isso que a mulher pensou. Mas algum tempo depois, ela se vê realizando um funeral na sua família. Ela se vê novamente tendo que enfrentar um luto, a perda de alguém que muito amava. Era um sentimento diferente da primeira perda, porque até então ela teve uma história com seu marido. Mas a impressão que eu tenho na palavra de Deus, nessa descrição, nessa narrativa, é que aquela mulher não tinha ainda tido um relacionamento prolongado com o seu filho, porque ele morreu ainda jovem. Não era fácil o que a mulher estava enfrentando. A cidade inteira compareceu ao funeral para prestar as condolências, porque a Bíblia diz que uma multidão acompanhava aquela mulher. Quantas pessoas no meio daquela multidão talvez pensaram: como essa mulher é azarada, desafortunada. Faz muito tempo ela perdeu o marido, agora ela perde o seu único filho. Imagine o sentimento que movia aquele povo que acompanhava o cortejo fúnebre. Mas a Bíblia é melhor que série Netflix. É melhor do que as séries da Amazon. Porque enquanto uma multidão está saindo da cidade tristonha, a Bíblia diz que uma outra multidão está entrando na cidade cheia de alegria. Poderíamos dizer
E naquele momento houve o encontro de duas multidões com sentimentos diferentes. Numa multidão, o assunto era morte. Na outra multidão, o assunto era vida. Porque a outra multidão que adentrava na cidade acompanhava o Filho de Deus. Aquele que declarou em certa ocasião: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A multidão que acompanhava Jesus estava entusiasmada. Mas agora as multidões se misturam. O que prevaleceria? A tristeza da multidão do funeral ou a tristeza da multidão de Jesus? Não sabemos ao certo. Enquanto uns riam, outros choravam. Não sabemos ao certo o que foi predominante, porque Lucas, que escreve essa passagem, ele se preocupa em dar detalhes do comportamento de Jesus. E no versículo 13 de Lucas, no versículo 13, na passagem bíblica que a gente leu, Lucas capítulo 7, diz o seguinte, em Lucas 7, versículo 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Lucas deixa de olhar para a multidão do funeral e da multidão de Jesus e passa a focar no comportamento do mestre. E o texto diz que o mestre se compadece. O mestre demonstra empatia. O mestre é sensível ao que estava acontecendo. O sofrimento daquela mãe foi percebido por ele. Não à toa, Jesus se aproxima e diz: não chore. Meu irmão, minha irmã, não sei se você já foi a muitos funerais. Eu já fui a diversos. Mas confesso a vocês, o meu ministério pastoral, o momento mais crítico para eu administrar é quando eu preciso ir a um velório. Porque não há palavras que consolem o coração de quem perdeu alguém. Não há como você ser assertivo o suficiente para promover consolo para quem está chorando. Jesus é diferente de mim e de você. Porque as palavras de Jesus têm efeitos sobrenaturais. E Jesus chega para aquela mulher e diz algo que jamais alguém, se não fosse ele, poderia dizer. Jesus diz: mulher, não chore. O choro faz bem. O choro desafoga a alma. Naquele momento o choro seria terapêutico para aquela mãe. Todavia, Jesus estava prevendo que algo aconteceria na sua história, que a sua família teria uma reviravolta. Para Jesus dizer não chore, é porque havia uma solução diante da mulher. Claramente, meus irmãos, Jesus está preocupado com as dores emocionais de uma família. Jesus sabe. Jesus conhece as sobrecargas emocionais que sua família está submetida. Uma das grandes patologias do nosso tempo são as doenças emocionais. Nunca foi diagnosticado tanta pessoa com problemas psicológicos, psiquiátricos, como nos nossos dias. Alguns estudos dizem que 7 em cada 10 pessoas tem algum tipo de problema psicológico ou emocional. É bem provável que na sua casa tenha alguém enfrentando crise de ansiedade, depressão, crise do pânico, síndrome do pânico, melhor dizendo.
Tem gente na sua casa que não consegue dormir. Tem gente que não consegue sair de casa. Tem gente que tem medo de tudo e de todos. Jesus está preocupado com as questões emocionais da sua família. Ele está preocupado com o que está acontecendo com a família daquela mulher, com o coração daquela mulher, porque o seu desejo é restituir a alegria perdida. E Jesus está demonstrando ao dialogar com a mulher que não desampara as famílias que sofrem dissabores. Jesus vê, se compadece e conforta. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus entra, Jesus tinha uma multidão do seu lado, era muita gente do lado dele. Do outro lado tinha um monte de gente também. Mas Jesus foca na mulher que sofria. A Bíblia diz que ele vê e ele demonstra a compaixão. A compaixão de Jesus é revelada e Jesus se preocupa em promover consolo. Jesus sabe como consolar quem está sofrendo. Se sua família vive oprimida, Jesus sabe como consolá-la. Jesus sabe. A gente precisa lembrar disso quando nossos lares estiverem passando por fases ruins. Se sua família estiver passando por uma crise, lembre-se disso. Ainda que o caos esteja instalado, lembre-se, nem tudo estará perdido, porque Jesus está atento ao que está acontecendo, e Jesus virá até nós, virá até nossa família, e o objetivo dele será nos confortar. Aquela mulher parou para ouvir Jesus falar. Nos momentos difíceis, meu irmão e minha irmã, pare para ouvir Jesus falar. Pare para ouvir a voz de Deus. São nesses momentos que a gente tem que frequentar a igreja com mais intensidade, porque na igreja a voz de Deus ecoa. São nesses momentos que a gente tem que estar nos pequenos grupos. São nesses momentos que a gente tem que estar abrindo a Bíblia. Momentos difíceis são momentos oportunos para ouvirmos a voz de Deus. E a voz de Deus é um santo remédio para a nossa alma. É um santo remédio. Nos momentos críticos, sua família estará mais sensível. Tome muito cuidado com isso, porque uma família sensível precisa canalizar a sua fé de uma maneira correta. Se nós não canalizarmos essa fé para Jesus, não darmos ouvidos para Jesus, vamos dar ouvido a qualquer coisa, a qualquer pessoa. O diabo é muito astuto e ele costuma invadir os lares nos momentos críticos. Quantas pessoas numa situação como essa mulher ficariam revoltadas com a vida, pensariam em tirar a própria vida, pensariam em morrer, ou de murmurar com Deus, contra Deus. Cuidado com o que você ouve nos momentos difíceis. A melhor coisa é ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. E Deus sempre tem uma boa palavra, irmão Toninho. Deus tem sempre uma boa palavra, Rafael, que está me assistindo. Deus tem sempre uma boa palavra. Deus ele sempre acerta. Quando eu vou para um velório, eu fico treinando comigo mesmo o que eu vou dizer. Eu não sei o que eu posso dizer para as pessoas que estão sofrendo. Jesus sabe o que você precisa ouvir. Aquela mulher precisava ouvir essa frase: mulher, não chore. Jesus vai saber o que falar para você. Pare para ouvi-lo. Tem uma segunda lição espiritual aqui que quero compartilhar com vocês. Eu falo, vocês repetem, por favor, e vocês de casa podem escrever. Jesus está disposto a mudar o que está acontecendo com nossa família. 1, 2, 3. Antes de falar a atitude de Jesus em relação ao defunto, cabe lembrar, meus irmãos, que a Bíblia nos assegura que um dia a morte será exterminada. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Tem até uma poesia em 1 Coríntios capítulo 15 escrita por Paulo. Paulo era poeta. Paulo cantava no grupo,
no Ministério Louvor, no coral da igreja. E Paulo escreve uma canção, ele diz: naquele dia, ouvirá a seguinte música: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois tragada foi a morte na vitória. A morte não mais terá poder sobre nós. Aqueles que andarem com Cristo viverão eternamente. Os que estiverem vivos por ocasião da sua vinda terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. Seus corpos serão intactos, seus corpos serão imortais. E aqueles que morreram no Senhor ouvirão a sua voz, sairão dos sepulcros para viverem eternamente com Deus. Esta é a principal mensagem deixada pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele estava demonstrando para a humanidade que a morte está sob os seus domínios. E se Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia também diz que Deus também nos trará de volta. A morte não será um ponto final. Mas as ressurreições que aconteceram durante o ministério de Jesus, tal como o caso do filho da viúva de Naim, tem algumas lições importantes para a gente, além de nos assegurar que um dia nós viveremos eternamente. As lições que as ressurreições de Jesus nos deixam encorajam a nossa fé, faz a gente acreditar ainda mais em Deus. Porque no caso da viúva de Naim, pelo menos no caso dela, a sua família estava literalmente destruída. Família é algo muito importante. Como é doloroso ver uma família desmoronando. Como é doloroso. Como é doloroso quando tem um acidente coletivo que sucumbe a maior parte dos familiares. Como é doloroso. Como é doloroso ver um casamento se dissolvendo. Como é doloroso ver um filho abandonando os pais, brigados com seus irmãos. Como é doloroso. A família daquela mulher estava sendo destruída. Eu disse agora há pouco, ela perdeu o esposo. E agora perdia o seu único filho. Ela estava fadada a viver sozinha para o resto da vida. Mas o mestre resolve restaurar o seu lar. E a Bíblia diz que ele se aproxima do morto. E ele toca no caixão. Jesus toca onde machucava aquela mulher. Eu, quando era criança, eu tinha um pavor de caixão. Eu não gostava de passar por casas funerárias. Caixão era aterrorizante. Não importa o quão bonito ele pareça. Jamais ele será atraente. Jamais. Imagine para quem está enterrando alguém querido. Como é ruim a imagem de um caixão. Aquele caixão feria o coração daquela mãe. Jesus toca aonde está doendo. Ele toca. Onde é que está doendo? Você pai, você mãe, o que está acontecendo com seu filho dói em você? Jesus toca onde está doendo. Você marido, o que está acontecendo com sua esposa dói em você? Jesus toca na sua esposa. Você esposa se machuca em ver o que está acontecendo com seu marido? Jesus toca no seu marido, Jesus toca na sua casa, Jesus toca na sua família. Jesus toca no pai, Jesus toca na mãe, Jesus toca naquilo que está acontecendo. E o toque de Jesus é especial, é diferente. Jesus toca no caixão. O texto nem diz que Jesus tocou no garoto. Jesus tocou no esquife. Uma das expressões que também significa caixão. Jesus tocou na urna. E de repente, a palavra diz que o garoto se levanta, fica sentado e começa a conversar. Isso é fabuloso, irmãos, porque não foi a ressurreição, não trouxe de volta uma alma penada. O garoto
não foi devolvido à vida diferente de como havia morrido. Ele não voltou com sequela. A mãe o aceitaria com sequela. É melhor ter o meu filho com sequela vivo do que ele bonzinho morto. Se é que morto alguém fica bonzinho, com saúde. Lógico que não. Mas a Bíblia diz que o garoto sentou. E ele começou a conversar. Ele conversava. E Jesus o devolveu para sua mãe. Volta o texto aí, Vitor, por favor. A partir do versículo 14. Só para a gente lembrar. Jesus aproxima, toca no caixão. Os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Essa parte é maravilhosa, irmãos. E Jesus o entregou à sua mãe. O garoto estava sendo levado para o cemitério, para a cova. E Jesus agora o devolve, vivinho da Silva, para sua mãe. Jesus tem autoridade para restaurar o que estava destruído. Jesus fica incomodado com as coisas ruins que acontecem em nossa família. A sua intenção é restaurá-la. Às vezes vivemos uma situação como o caso dessa mulher. Somente o milagre dará jeito. Mas Jesus é especialista em realizar milagres. Nada é impossível para Deus. Podemos deixar Jesus se aproximar. Podemos deixar Jesus tocar. Tocar inclusive naquilo que está doendo na gente. Certamente tudo será transformado. Imagina as duas multidões, separadas pelos sentimentos. Uma cheia de alegria por ter o autor da vida, Jesus, caminhando com ela. A outra abatida por estar acompanhando o cortejo fúnebre da criança, tentando de algum modo consolar a mãe enlutada. Irmãos, aquelas multidões naquele momento se unem. E o sentimento agora, ele se torna um sentimento de euforia. Porque se você ler o texto, o Vitor vai mostrar o último versículo de Lucas 7. Ele diz assim, que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Um ambiente triste deu lugar a um ambiente de celebração. Os meninos estavam cantando agora há pouco aqui na frente. Nós batíamos palmas, celebrando ao Senhor. Quando fazemos um culto fúnebre, a gente não pede esse tipo de empolgação, até porque é um desrespeito. É um verdadeiro desrespeito com a família. Louvor reflexivo cabe, mas uma celebração de alegria não cabe. Mas naquela situação caberia, porque não havia mais um morto. Jesus havia promovido ressurreição naquela família. Jesus levantou o garoto, Jesus o devolveu para sua mãe. Sua palavra foi poderosa, ele disse: jovem, eu te digo. Jovem, eu te digo. Aquele jovem, mesmo morto, escuta a voz de Jesus. A voz de Jesus é tremenda. Ela vai além da vida. Até o morto o escuta. Meus amados, Jesus jamais desamparará as pessoas que amamos, os nossos parentes, os nossos familiares. Quando estivermos passando por um momento delicado em nossa casa, precisamos lembrar dessa história, onde Jesus vê, se compadece e conforta o coração da gente. É muito importante lembrarmos disso quando estivermos passando pelas crises. Imagino que a cena dessa história tenha sido emocionante, pois todos louvaram a Deus com muita alegria. Meus amados, o Mestre continua à disposição para mudar o que está acontecendo em nosso lar. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que ressuscita. Ele ressuscita mortos. Ele ressuscita a alegria. Está faltando alegria na sua família? Ele é poderoso para ressuscitar.
Ele ressuscita a paz. Está faltando paz? De repente a sua casa é um lugar de violência, é um lugar de xingamento, é um lugar de bebedeira, é um lugar de contenda. Jesus é poderoso para restaurar a paz. Ele tem poder. Acredite. A mulher não foi ao encontro de Jesus, Jesus foi ao encontro dela. Em algumas ocasiões, as pessoas vão ao encontro de Jesus. Nesse caso, Jesus foi ao encontro dela. Tem momentos que Jesus vai ao seu encontro. Ele sabe o que você está passando. Ele vai estender a mão. Ele vai se oferecer para ajudar. Deixa Ele ressuscitar o que morreu. Deixa Ele fazer ressurgir. Porque o desejo de Deus é fazer um grande milagre na sua família. Vamos ficar de pé, meus irmãos e minhas irmãs, por gentileza. A gente vai conversar com Deus como de costume. Esse é um mês diferente do movimento adventista da promessa. É um mês destinado à família. A gente vai apresentar nossas famílias todos os cultos desse mês. Daqui a pouco, no final desta reunião, eu vou publicar projeto nacional de oração pelas famílias. O povo promessista, ao longo desse mês, ao menos nessa última semana, estará orando pelas famílias, as famílias que fazem parte da Igreja Adventista da Promessa. Você talvez que esteja me assistindo não é pertencente a esta igreja, mas você pode apresentar a sua família enquanto esse povo estará orando. Nós vamos orar. Vamos orar pela nossa casa, irmão. A nossa casa é a base de tudo. Isso não pode apenas ser um clichê. A gente escuta ou vê muita gente falando ou postando que a família é o porto seguro, é a base de tudo, mas isso não pode ser apenas de boca para fora. A família tem que ser um lugar de valores moralmente corretos. A família tem que ser um lugar onde as pessoas se entendem. A família tem que ser um lugar onde as pessoas se perdoam, onde as pessoas se amam. Isso não quer dizer que não vai ter algum tipo de desentendimentos. Não quer dizer que não vai ter problemas. Toda família enfrenta os seus percalços. Mas o que vai predominar na sua família é a paz que vem do alto. E eu vou orar ao Senhor pela sua casa. Eu vou pedir a Deus que abençoe. A gente às vezes faz dinâmicas diferentes no momento da oração. E vamos fazer essa dinâmica diferente. Vamos dar as mãos. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Tente se aproximar se tiver alguém mais distante. Una fé com a fé do seu irmão. Isso. Sinta a presença de Deus no calor da mão da pessoa que está do seu lado. Se você estiver em casa aí me assistindo, estiver com alguém, pega na mão deste alguém. Acompanhe essa oração com este ato de concordância. Pastor, eu estou sozinho aqui na minha casa, não tem ninguém. Então levanta a mão, porque Deus vai segurar a tua mão agora. Ele vai estar de mãos estendidas. Ele vai ser tua companhia nesta oração. Nós vamos levantar um clamor, vamos conversar com o nosso Deus. Vamos deixar que Ele se envolva conosco. Vamos apresentar as coisas que estão fora do lugar na nossa casa. O que é que morreu lá na sua família? O que você sente falta? O que antes era uma realidade e agora não passa de saudades. Apresenta diante do Senhor. É momento de orar, irmãos. Deus pode fazer milagres, coisas extraordinárias. De repente na sua casa está tudo bem, então você confirma a bênção do Senhor na sua família, mas o Espírito Santo pode estar colocando na tua mente uma família destruída. Apresenta essa família destruída, porque Deus é poderoso para restaurá-la. Poderoso